Para mim é um privilégio imenso, né? Porque essa hora eu estaria em consultório, mas aprovou o Senhor que eu estivesse aqui, né? Para glorificar o nome dEle e para compartilhar com os irmãos algo que eu sei. Senhor, ela não volta vazia. Ela cumpre aquilo a qual está assignada a fazer. Então você não está aqui por acaso. Você não está aqui por um convite de alguém. Não pense que é só sobre isso. É sobre chamado. O Senhor te chamou a estar aqui porque Ele quer trabalhar, Ele quer tratar de uma forma particular, íntima, profunda com você. Amém? Então, irmãos, vamos iniciar esse momento, antes de tudo, abrindo as Escrituras, o livro que nos embasa, né? Porque por mais que a gente venha falar de alma com conhecimento psicológico, toda a sabedoria é regida pelo Deus da Bíblia. Né? Então, que os homens reproduzem em livros, queridos, o dono da sabedoria se revela aqui. Então, vamos abrir o livro de João juntos. João 20. João 20, a partir do 19, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar a leitura. Jesus aparece aos discípulos. A partir do 19, diz o seguinte: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Agora vamos ao 26, queridos. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vamos fazer mais uma oração? Né? Você, se quiser, fica à vontade, em pé ou assentado, mas vamos convidar o Senhor para trazer a clareza e o entendimento que nós precisamos em relação a essa palavra. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti e somos dependentes de Ti. É a Tua voz que queremos ouvir, Senhor. É a sabedoria do alto que nos faz obedecer, Senhor. Então nos traz clareza para a nossa mente, traz, Senhor, entendimento ao nosso coração. Que tudo que esteja embaraçado, que tudo que esteja dificultando o Seu Filho de se entregar nessa tarde, de se doar em verdade, assim como o Senhor quer que venhamos fazer, Senhor, repreende toda preocupação, toda inquietação, toda angústia, toda confusão, e que tudo que aconteça neste lugar venha glorificar o Teu nome. Senhor, eu me desfaço de mim mesma, eu me coloco aqui como vaso em Tuas mãos, que se cumpra aqui nessa tarde o Teu querer e que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Nós Te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Queridos, o tema de hoje foi sugerido que fosse a saúde da alma, né? E diante de muitos desafios que nós temos enfrentado nos dias de hoje, a falta de paz tem sido algo que cada dia mais é um vilão em consultórios, mas também é um vilão dentro das igrejas.
né? Muitas pessoas nos dias de hoje recorrem a N formas, né, de buscar paz. Tem gente que acha que buscar paz é em uma terapia, amém. Né? Tem pessoas que vêm à igreja buscando paz, amém. Tem pessoas que vão buscar de maneira errada a paz de outras formas, né? Querendo divertir a carne, achando que ali vai encontrar paz. Mas, queridos, quando a gente fala de paz de alma, é algo muito profundo. E nessa tarde o Senhor, com muita clareza, eu creio, Ele vai tocar os nossos corações, Ele vai nos trazer entendimento. Queridos, eu vejo muito comumente pessoas com falta de paz. É como se fosse um ruído constante no ouvido daquela pessoa que tira ela do eixo, leva ela a um lugar de ansiedade, onde o sono é perturbado, onde a tomada de decisão não acontece com clareza. A falta de paz, gente, traz um incômodo ao ser humano que é de forma assim brutal, né? E existem medicações, lógico, que buscam promover uma paz. Mas, gente, a paz que excede todo entendimento, a gente só encontra em Jesus Cristo. Né? Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Queridos, muitos de nós, em algum momento da vida, a gente pode se deparar com uma angústia muito grande, com uma tristeza muito grande, com algo que a gente não saiba lidar e que nos roube a paz. Tem pessoas endividadas, tem pessoas que perderam um ente querido, né? Tem pessoas que estão tristes por sofrerem frustrações, decepções, por estarem desempregados. Então, tantas coisas nos dias de hoje têm levado o ser humano à falta de paz. E hoje, o Senhor, Ele diz a você, Ele é a paz. Ele é a paz. Queridos, vocês lembram de Davi? Um homem valente, um homem de guerra, né? Um homem segundo o coração de Deus. A irmã até se referiu a Davi aqui. Mas Davi também teve que lutar contra os seus temores, contra a sua falta de paz. Né? Imagine Davi, o quanto ele foi perseguido. E a Bíblia diz, lá no Salmo 34:4, que ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Davi sabia exatamente o lugar onde ele encontraria essa paz. Queridos, a gente também vê lá em Salmo 56:3 que ele diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, Senhor. Ele sabia exatamente o lugar no qual ele encontraria essa paz. E o mundo, querido, oferece uma paz que não é a paz que o Senhor oferece. As coisas convidativas desse mundo, né, vêm de uma forma a ludibriar pessoas a fazer coisas que não levam a paz genuína. Pelo contrário, é algo tão aparente, né, algo tão superficial, que pouco depois a pessoa está vazia e sem paz novamente. Então, quando o irmão falou, Deise, saúde da alma, eu busquei no Senhor. Senhor, o que trazer para os irmãos nessa tarde? Né? De qual forma o Senhor quer ministrar o coração deles? E o Senhor foi muito categórico, né, quando me trouxe paz. Deise, é sobre paz. E amém, né, por isso. Queridos, com esse texto, a gente vai nos aprofundar, esse texto que foi lido, e vamos passo a passo entendendo ele, amém? Vamos começar com o texto dizendo aqui a palavra ao cair da tarde. Ao cair da tarde nos leva a entender que está anoitecendo, que o dia está acabando. E eu digo para vocês, quantas pessoas sem paz, quando o dia vai acabando, a força parece que vai esmorecendo, né? A pessoa passou mais um dia e nada do que ela esperou aconteceu.
Vem a falta de paz, às vezes era uma resposta que ela precisava. Às vezes ela queria que algo acontecesse naquele dia e não aconteceu. E o espírito fica agitado e a alma entra em conflito. Os discípulos estavam vivendo isso. Queridos, poucos dias, Jesus havia sido entregue à morte, né? E havia ressuscitado. Porém, os discípulos ainda estavam na expectativa de encontrar, né, esse ressuscitado. Queridos, imagine que havia passado o dia, o terceiro dia. E para eles era como se aquela promessa não fosse se cumprir. O dia estava acabando, né? O dia estava acabando. E é tão interessante a gente observar que se deu no primeiro dia da semana. É interessante, queridos, que muitos de nós carregamos um medo do primeiro dia da semana. Tem pessoas que estão tão desesperançadas de alma, né, que o primeiro dia da semana não representa o início, né, de um novo ciclo que o Senhor está te dando, né? Para muitos, o primeiro dia da semana é mais um de decepção. Isso tudo revela uma alma que não está alinhada, que não está organizada, que está sofrendo ali algo que tira ela do eixo. É a falta de esperança. Quando a gente para pensar, vamos juntos, né? Quando a gente para pensar, ao acordar, o Senhor está nos dando o quê? Mais uma oportunidade. Quando o Senhor nos permite iniciar uma semana, mais uma oportunidade. Mas uma pessoa que está com a alma ferida, abatida, ela não enxerga dessa forma. Ela não tem um bom ânimo de começar uma semana. A alma está ferida, a alma está angustiada, a alma está com medo. Queridos, a gente precisa ter bom ânimo para continuar. E para muitas pessoas já falta esse bom ânimo. Queridos, se você está aqui, se você está ouvindo de alguma forma essa palavra, atente àquilo que o Senhor quer te alertar, atente àquilo que o Senhor quer que você compreenda. Aqueles discípulos, eles estavam amedrontados, porque apesar de tudo isso, ainda eram perseguidos. A Bíblia dizia que os judeus estavam perseguindo aqueles discípulos. Possivelmente estavam às portas, né? Os discípulos estavam no cenáculo. Eu acredito que eles estavam nas redondezas, só esperando a oportunidade de um deles saírem por entre aquelas portas e eles fazerem o que o coração malvado estava disposto a fazer. Então aqueles homens estavam amedrontados. Mas o que mais chama a atenção é a maneira sublime do Senhor se revelar com autoridade e poder no meio deles. A porta estava trancada. Jesus, ele aparece no meio dos discípulos. Queridos, revelando aqui todo o seu poder, revelando aqui toda a sua glória. Sabe o que o Senhor quer nos dizer com isso? Ei, eu tenho acesso a lugares que vocês não têm acesso. Eu vou a lugares tão íntimos e ocultos, tão profundos. Eu consigo ir aonde ninguém mais pode ir. O Senhor tem acesso a tudo que somos, a tudo que temos, porque Ele conhece a nossa essência, Ele conhece a nossa identidade. O Senhor é quem nos fez. Tudo que somos e temos foi o Senhor quem fez. Queridos, então Ele sonda, Ele conhece, Ele esquadrinha, Ele sabe exatamente o que aqueles discípulos estavam enfrentando. Ai, mas eu acho muito lindo. Porque quando Ele chega, Ele não fala assim, ei, eu estou aqui não. Ele não chega assim, ei, cheguei, né? Cheguei, Brasil. Não é assim não. Ele chega dizendo, paz seja com vocês. Aleluia! 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 Queridos, paz seja com vocês. O Senhor
tua alma. O Senhor sabe como anda o teu coração. O Senhor sabe quais são as preocupações que têm afligido você. O Senhor sabe das tribulações, do peso que você tem carregado com todos esses problemas. Mas Jesus nos traz nessa tarde e diz de uma forma muito nítida: paz seja com vocês. Oh, aleluias. Aleluias, queridos. Shalom. Shalom. A gente aprende shalom e muitas vezes a gente diz shalom numa tentativa de dizer assim: esteja sem conflito, paz. Mas é tão mais profundo. Quando a gente vai buscar na origem da palavra no hebraico, né, na intenção da raiz da palavra, a gente diz e a gente entende que quando o Senhor se revela, paz seja com vocês, Jesus está dizendo: ei, estejam inteiros. Nada esteja quebrado em vocês. Nada esteja incompleto em